Quem estava de manhã aí? Então, glória a Deus. Então não te preocupes, né? Foi o tema que o Senhor usou a vida do pastor Paulo para falar poderosamente nessa manhã com cada um de nós. E agora o Senhor quer continuar aí ministrando os nossos corações. Amém? Então, se o pessoal da mídia aí puder colocar o tema, não é mais sobre mim. Amém? Então, quando Cristo ele deixa de ser apenas uma parte da nossa vida, ele passa a ser o centro da nossa vida. E esse tema foi gerado com esse sentimento, de ele ser o centro da nossa vida. Jesus é tudo para nós. Amém? Quem concorda aí, dá um glória a Deus. Jesus é tudo para nós. Então hoje eu vou começar fazendo 3 perguntas aqui. Quantos caminhos existem dentro de você? Quantas vezes você já disse, eu vou por aqui, ah não, desisto, eu vou por aqui. Quantas vezes você já disse isso? Quantas decisões nós tomamos tentando encontrar o nosso próprio caminho? Quantas vezes nós fazemos aquilo que nós achamos que é melhor para nós? Reflita, é uma noite de você ser verdadeiro com você mesmo. Quantas vezes eu e você fizemos algo, escolhemos algo que por ser melhor para nós? E aí depois nós pedimos para Deus abençoar o caminho que nós mesmos escolhemos. Então quando nós falamos que não é sobre mim, não é mais sobre mim, que agora Ele é o centro da minha vida, as nossas ações, os nossos pensamentos não podem mais vir primeiro o meu desejo, a minha emoção, antes de me relacionar com o Pai. Antes de perguntar para Ele qual é a vontade dEle para a minha vida, para aquela situação. Então nós precisamos agora entrar nessa atmosfera de rendição, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, Jesus. E aí quando nós pedimos para Deus abençoar o caminho que nós mesmos escolhemos, Jesus aparece aqui, lá em João 14, versículo 1 em diante. Ele fala assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E quantas vezes nós somos como Tomé aqui nessa pergunta? Tomamos várias decisões, escolhemos vários caminhos que é aquilo que nós achamos melhor para nós, porque não perguntamos, não olhamos para Jesus, e estamos com essa dúvida interna dentro de nós.
Como então podemos saber o caminho? E Jesus, ele respondeu, ele deixou aqui uma resposta para toda dúvida. Toda vez que nós estamos com dúvida para onde nós iremos, o que nós devemos fazer, como devemos fazer, ele respondeu aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Até aqui. Então, quando ele fala assim, eu sou o caminho, isso muda tudo. Porque talvez o problema não seja você não saber para onde ir, mas você querer ser o responsável de escolher para onde ir, onde Jesus já falou, eu sou o caminho. Então, muitas vezes nós queremos estar sempre no controle de tudo. Eu tenho que saber como que vai ser, como que vai acontecer, como eu tenho que ir, da forma que eu tenho que ir, como que eu tenho que agir, como que eu tenho que falar, eu quero saber tudo. Enquanto Jesus falou, eu sou o caminho. Então, para a gente ir, para a gente saber, nós precisamos olhar para Ele e falar, Jesus, me mostra esse caminho, me ensina a viver essa situação aqui, me ensina a viver da forma que o Senhor é, da forma que o Senhor quer que eu viva. Toda vez que nós estamos em dúvida, precisamos olhar para Jesus e fazer essas perguntas. É um relacionamento. Tomé, Filipe aqui estava tendo um relacionamento, Jesus estava respondendo. Hoje nós já temos essa verdade para nós. Agora, diante das situações da nossa vida, nós precisamos receber a orientação dEle, para que Ele mostre o caminho, para que Ele nos conduza, no caminho. Ele não é um caminho entre muitos, Ele é o caminho, só existe esse caminho. Então Jesus, ele estava falando aqui com os discípulos que estavam preocupados, cheios de incertezas. E aqui, hoje nós vivemos a verdade de Cristo, amém? Hoje nós vivemos aqui, nós estamos para viver a palavra de Cristo, para cumprir o propósito dele em nossas vidas, precisamos da palavra de Cristo. Então Jesus, ele respondeu aqui, apresentando a si mesmo. Ele não entrega simplesmente um mapa e fala, é por ali, vai por aqui. Não, olha para mim, eu sou o caminho. Então ele oferece o quê? Um relacionamento. Você quer saber o caminho? Olha para Jesus. Você quer saber o que você tem que decidir? Olha para Jesus. Você quer saber o que você tem que comprar ou deixar de comprar? Olha para Jesus. Quer saber o que você tem que responder em alguma situação? Olha para Jesus.
Eu tenho certeza que toda vez que você olhar para Jesus, Ele vai olhar para você, vai falar: filho, não é assim, dessa forma que você está pensando. Toda vez que você quer saber como viver, olha para Jesus. Porque esse caminho que nós seguimos aqui não é apenas uma direção qualquer, mas esse caminho é o próprio Jesus, se revelando a nós através da palavra. Jesus é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne, amém? Lá em João 1 ele fala: eu sou o verbo. E qual que é a forma de Jesus ser o caminho para nós? Como Jesus ele pode ser o meu caminho, se eu continuo escolhendo tudo sozinho? Então uma forma de Jesus ser o caminho para nós, é eu largar as rédeas, é deixar Ele escolher para mim. Eu tenho que estar aqui para tomar a decisão, para dar o passo, para avançar conforme a vontade dEle para a minha vida, mas eu deixar Ele conduzir. Isso é uma forma de Ele ser o caminho para nós. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que confiar e entregar o nosso caminho a Ele, para Ele endireitar, para Ele nos posicionar, para Ele te colocar no momento certo, e te apontar para o propósito da sua vida, aqui nessa terra. Então Jesus ele é o caminho para nós, quando nós se submetemos as nossas decisões à palavra dEle, à direção dEle, através da palavra. O pastor Paulo falou hoje de manhã, Deus ele está falando aqui através da palavra, desde o momento que você acordou hoje, Deus está falando com você. O momento que você entrou nessa igreja aqui, nesse ambiente, é um ambiente profético, propício para que Deus fale ao teu coração. Deus falou com você em algum momento aqui, hoje. Deus ele fala. Agora precisamos se submeter às nossas decisões quando Ele fala. Por isso não pode ser aquilo que eu acho melhor para mim, porque nem tudo aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas, nós vamos achar como melhor para as nossas vidas. Mas Ele que é o dono de todas as coisas, e está no controle de tudo, Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Então Jesus é o caminho quando nós aprendemos a obedecer Ele. Jesus é o caminho quando nós abandonamos os caminhos que Deus já mostrou que está errado. Então nós precisamos decidir. Quando nós olhamos para essa palavra que Jesus é o caminho, precisamos decidir. Não é mais o meu caminho, é o caminho que Ele escolheu para mim. Não é mais a minha vontade, não é mais sobre mim, é sobre Ele. É assim a nossa vida como cristão nessa terra. Nós temos que mostrar o Pai através de nós. Somos filhos, amém? Nós viemos aqui manifestar o Pai nessa terra. E há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus aqui nessa terra. Então, Jesus é o caminho quando nós buscamos direção em oração,
quando nós aceitamos ser corrigidos. Quantas vezes você foi corrigido e você fala assim: ah, mas não é o que eu quero, então eu não vou aceitar essa correção. Mas o Pai, Ele corrige quem Ele ama. Então nós precisamos, sabendo que Jesus é o caminho, aceitar e ser corrigido. Porque o Pai sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós vamos enfrentar lá na frente. Ele está nos capacitando. Então olhe para uma correção hoje como uma capacitação. O Senhor está te capacitando a viver o propósito, a avançar no reino. Em Lucas 9, 23, fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, Ele não é um caminho enquanto eu apenas vou admirar Ele, mas Ele é o caminho para mim quando eu decido seguir Ele. Quando eu decido pegar a minha cruz e seguir, aí sim, eu começo a manifestar e refletir que Jesus é o caminho na minha vida. E isso tem que impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, assim como Jesus impactou a nossa vida. E existem caminhos que parecem certos. Lá em Provérbios 14, 12 fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então esse é o maior perigo da vida espiritual. É você achar que você sabe o que é melhor para você. Só porque é certo, não é errado. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós achamos que é melhor para nós, aquilo que eu vou ter vantagem. Temos que tomar cuidado. Temos que ter ali a preocupação de saber qual é a vontade dEle para a minha vida, se esse é o caminho que Ele tem para mim. Não simplesmente porque é bom, poxa, uma oportunidade boa aqui, eu vou. É de Deus. E aí eu vou sem se preocupar se é a vontade dEle ou não. Então confundir aquilo que parece certo com aquilo que Deus determinou. Então nem toda porta aberta significa aprovação de Deus. Nem toda oportunidade é uma direção. Nem todo desejo é um propósito para as nossas vidas. Quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, é uma oportunidade de relacionamento. Quantas vezes, quantas situações na sua vida você não sabe o caminho, como decidir, para onde ir? É uma oportunidade de relacionamento. Quantas dúvidas tem na nossa mente, referente ao que é bom, o que é verdade, o que é mentira, se é a vontade dEle ou não. É uma oportunidade de relacionamento. Quantas coisas na nossa vida que estão paradas, estão mortas, e nós simplesmente, se está ali é porque não é propósito de Deus, e nós acabamos aceitando, sem se posicionar num relacionamento com Ele. Precisamos de discernimento. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
aonde nós vamos ter discernimento nas decisões, nos relacionamentos, nas dúvidas, na nossa caminhada? Na palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aonde você vai encontrar Jesus como caminho? Na palavra. Jesus é a palavra. E aqui ele falou: eu sou o caminho. Depois ele disse: eu sou a verdade. Então, quantas verdades existem dentro de nós? Nós vivemos em uma época que cada pessoa pode construir a sua própria versão de realidade. Pode expressar aquilo que acredita e afirmando que é verdade. Os influenciadores, a rede social está aí. Pessoas mostrando coisas, falando que é verdade e por trás totalmente mentira. Eu penso assim, para mim é desse jeito, essa é a minha verdade. Mas o Evangelho, ele não começa perguntando: qual é a verdade que você prefere? Qual é o caminho que você quer seguir? O Evangelho, Jesus, ele veio mostrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho para nós se achegarmos ao Pai, para nós estarmos no propósito que Ele escolheu para mim e para você. Então o que vale o tempo que nós estamos aqui nessa terra, olhando para outras coisas a não ser para Jesus? Precisamos avaliar como nós estamos vivendo esse período curto aqui nessa terra, porque nós estamos aqui de passagem. Igreja, Jesus, ele está falando conosco nessa noite, que não tem a ver sobre eu e você, tudo é sobre Ele. Então que as suas decisões, os teus pensamentos hoje, você decida a olhar para Ele como o teu único caminho, como a única verdade, e a vida que Ele deu para nós. Então, enquanto o mundo fala qual verdade que eles têm que seguir, ou que aqueles que olham para o mundo têm que seguir, Jesus, ele fala para nós, o Evangelho apresenta uma pessoa só, Jesus Cristo. E lá em João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E como que Jesus é a verdade para nós? Jesus é a verdade para mim e para você, porque nele nós conhecemos a Deus. Nele nós temos livre acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Dessa forma Ele se torna a verdade para nós. E Ele se tornando essa verdade para nós, nós somos confrontados sobre quem nós somos, através da palavra. Então a verdade, mas a permanência traz liberdade.
não é simplesmente a gente conhecer uma informação sobre Jesus, mas é sobre o relacionamento meu e seu com Ele. Não é... Eu vou falar sobre um Jesus que o pastor Paulo falou de manhã. Eu vou falar sobre um Jesus que o AP Fabiano me apresentou uma vez. Não, é um Jesus que eu olho para Ele hoje como o meu caminho, como a minha verdade, como a vida que Ele derramou sobre mim. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. Hoje eu entendo que não tem a ver as minhas escolhas com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero viver, mas sim aquilo que Ele quer para mim. Eu sei o que é bom, porque é a vontade dEle para a minha vida. Por mais que às vezes eu olhando, não me agrado, mas Ele sabe o que é melhor para mim. Ele está me capacitando. Hoje eu entendo dessa forma. Ontem eu estava passeando com a Carla e com a Elisa. E eu fui trocar a película do meu relógio, que eu coloquei e ficou cheio de bolha. Eu falei, então vou lá pagar para quem sabe, né? Tô lá. Aí também coloquei no celular. E aí eu coloquei no celular primeiro. E aí depois eu lembrei do relógio. E fui. A menina falou assim, não, eu vou colocar do celular aqui, você volta lá, paga do relógio, depois você vem, entrega o relógio aqui, eu faço de novo. Eu falei, tá bom. E deixei ela fazendo do celular. Fui lá, paguei o do relógio e voltei novamente. Quando eu voltei, eu só tirei o relógio, estou no balcãozinho aqui, entreguei para ela e estou aqui esperando, normal. Aí vem um cara desse lado aqui e faz assim, encostando no meu braço e olhando para o celular que a outra menina também estava trocando e me trombando assim. Eu parei assim, olhei e fiquei olhando. Aí ele parou, olhou para mim. Estou fazendo igual você fez com a minha mulher. E regalou o olho assim. Você está pensando que ela está sozinha? Você quer ir para a guerra? Nós vamos para a guerra. Começou a bater assim no peito. Nós vamos para a guerra. E eu, calma, irmão. Eu nem vi a sua esposa aqui, cara. Me perdoa. Não, se quiser ir, nós vai agora e tal. Eu falei, irmão, de verdade, cara. Eu não fiz com nenhuma intenção, não sabia, eu não vi ela aqui, eu já estava sendo atendido, eu só entreguei o relógio. Não vamos, não sei o quê. Aí a Carla falou, amor, para de falar, cada vez que você fala, ele fica mais bravo. Aí eu falei, amém. Aí virei aqui, continuei. E ali ele pegou o celular dele, foi embora. Aí a mulher veio me entregar o relógio e falou assim, se você fizer uma mentoria de paciência, pode vir aqui que eu compro, viu? Mas é isso, a gente ter convicção daquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. É a paz que excede todo entendimento. É às vezes a gente ter umas atitudes que a gente não entende. Porque querer a vontade de sair na mão ali com ele, eu estava. Eu já estava esperando um soco, já. Até coloquei o pezinho assim, fiquei, falei, pelo menos não vou cair. Cara metido ao lutador, já a orelhinha toda coisada e tal, eu falei, mas não é porque eu queria que eu tenho que manifestar. Aquilo que está em mim é maior.
A vontade de Deus prevalece sobre a minha vida. Essa é a verdade que nós carregamos. É a paz que excede todo entendimento. Não são os ambientes que vão nos mudar. Somos nós que alteramos os ambientes onde nós colocamos os pés. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu levo a luz do Senhor para aquele lugar. Aonde eu coloco as minhas mãos, tem que ser abençoado. As palavras que saem da minha boca tem que ser a verdade de Deus. Para que eu e as pessoas ao redor vivam aquilo. Não é simplesmente conhecer informações sobre Jesus. É viver Jesus. Então a verdade de Cristo, ela não existe para massagear o nosso ego. Ela existe para nos libertar. E às vezes Deus precisa nos mostrar uma verdade que às vezes a gente não quer ouvir. E às vezes nós queremos trocar por aquilo que eu quero ouvir. E isso, cada vez que nós decidimos querer só ouvir aquilo que nos agrada, querer estar nos ambientes que vão contrário, e você não transforma o ambiente, e você é influenciado, isso te prende, faz você voltar aos velhos caminhos, faz você voltar a ser escravo, enquanto Ele já nos libertou. Quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, olha o que fala lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É nós permanecermos na palavra, que é Ele. Permanecermos naquilo que Ele já nos libertou, já nos deu a liberdade para viver o propósito dEle. Permanecermos na escolha dEle para as nossas vidas. Jesus, Ele é a verdade que confronta. Então, Jesus lá em Mateus 23, versículo 1 ao 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então Jesus estava confrontando aqui os fariseus, confrontando a religiosidade dos fariseus. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 33. E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa e perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E
Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus confrontou aqui o orgulho dos discípulos, disputando entre eles quem era o maior. Então, quando nós temos Jesus como a verdade absoluta sobre as nossas vidas, nós olhamos para a palavra dele e aceitamos o confronto. Isso mostra a maturidade, mostra crescimento no reino. Também lá em Marcos 17, depois vocês leem lá, a partir do versículo 17, sobre o apego do jovem rico às coisas materiais. Jesus confrontou ele com amor. O pecado da mulher samaritana, também Jesus confrontou ela. Chama o teu marido. E ela recebeu aquele confronto e foi transformada. Então João, capítulo 1, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a graça, ela não elimina a verdade. A graça, ela me dá condição para encarar e viver essa verdade e ser transformado por ela. A graça nos empodera a viver a verdade de Cristo, a crer que Ele é a única verdade absoluta para as nossas vidas. A palavra dEle é a única verdade para as nossas vidas. E depois que Ele fala, eu sou o caminho, a verdade, Ele fala, eu sou a vida. E precisamos perguntar, quanta morte existe dentro de nós? Quantas coisas do passado existem dentro de nós ainda? Quantas coisas que traz dúvida sobre o caminho, sobre a verdade, ainda dentro de nós? Tudo isso é morte. Então existe gente respirando, trabalhando, sorrindo, postando, conversando, mas interiormente está tudo morto. São as redes sociais, como eu já disse. São as pessoas do nosso convívio, no trabalho, na escola, dentro da nossa casa. Às vezes estão sorrindo, mas tem algo morto. Tem sentimento do passado, tem coisas ruins passando na mente. Pessoas sorrindo com vontade de tirar a vida. E nós simplesmente passamos por essas pessoas. O Senhor, Ele fez eu me atentar esses dias sobre essa questão. Não é simplesmente um oi lá no WhatsApp, mas é você mostrar para essas pessoas, eu estou aqui. É bater lá na porta e falar assim, cara, eu estou aqui. Precisa conversar, vamos dar uma volta, vamos trocar uma ideia, cara. Vamos tomar um café ali. E às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas da nossa vida, e passamos por pessoas que talvez é o último olhar que você vai ter dela, e depois ela tira a própria vida. Então nós precisamos ser essa vida que Jesus fala aqui.
E aí você vê as pessoas trabalhando, sorrindo, postando, mas dentro morreu o sonho, morreu a esperança, morreu a alegria, morreu o primeiro amor, morreu a disposição de servir. Às vezes nós vemos os irmãos aqui voluntários e não temos coragem de perguntar para eles: você está bem, cara? Às vezes nós julgamos, falamos: o irmão tal não falou comigo, mas não temos coragem de chegar nele e falar: cara, está tudo bem? Percebi que você passou por mim, não falou. Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Igreja é isso. É a gente ter esse olhar. Não somente aqui, mas ao redor, onde a gente está atento. Porque o Senhor, Ele vai usar a minha vida e a sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então Paulo, ele descreve aqui pessoas que estavam mortas nos delitos e pecados. E quando veio a intervenção de Deus, lá no versículo 4 e 5, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Então eu e você estamos aqui hoje, não é por mérito nosso, não é por obra nossa, é a graça de Jesus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então se nós percebemos essa graça, essa misericórdia, e recebemos Ele hoje, e temos um entendimento de que Ele é o único caminho, a única verdade e a vida para nós, nós precisamos ter essa empatia com as pessoas ao nosso redor. É vida na vida. Ele me transformou, eu manifesto, é transformado, manifesta a vida de Jesus e vai manifestando a vida de Jesus, e pessoas são transformadas. Então nós não precisamos de uma mudança de cenário, nós precisamos da vida de Cristo em nós. Eu já disse aqui, uma dificuldade que eu passei no ano passado, de ter olhado para pessoas, de ter olhado para minhas emoções, para os meus sentimentos, e deixado os caminhos de Deus, o que Ele escolheu para mim, de lado. E aí várias situações foram acontecendo na minha vida, e se eu olhar hoje, algumas delas não mudaram nada, mas a vida de Cristo transbordou tanto sobre a minha vida, e Ele fez eu olhar como Ele olha. Ele colocou esperança novamente sobre a minha vida. Ele colocou a força dEle em mim. Ele colocou a alegria dEle sobre mim novamente. E é assim que Ele faz com a gente todos os dias, não somente na minha vida, mas na sua vida. Não somente hoje, mas todos os dias. E o que Ele quer produzir em nós, o que essa vida de Jesus quer produzir em nós. Ele não veio melhorar a nossa antiga vida. Ele veio nos mostrar uma nova vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Nós somos nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura.
Pastor Paulo de manhã ele falou sobre isso. Deus tem algo novo para nós a todo momento, a palavra dele se renova a todo momento sobre nós. Gálatas 2:20. Paulo explica aqui: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo ele explica aqui, e isso é profundo, porque uma das perguntas que deixa de ser, é o que eu quero fazer da minha vida, e passa a ser o que está sendo formado em mim. Se a gente vê lá em Gálatas 4:19, a pergunta muda assim: Cristo está sendo formado em mim. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês? Paulo ele está explicando aqui para esse povo de Gálatas, que era alegre, que se alegrava em fazer a obra, se alegrava em receber as pessoas, os irmãos. E Paulo estava aqui falando que estava tendo dores de parto, porque eles estavam voltando para o passado, para quem eles eram antes. Então, quando Jesus ele fala para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer dizer, não é sobre você, é sobre mim. Lá em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, tenham vida em abundância. Aqui ele está dizendo ao contrário daquilo que o ladrão veio fazer, que era matar, roubar e destruir. Ele veio trazer vida. Então, essa vida em abundância não pode ser reduzida para as coisas materiais desse mundo. Para ter uma casa boa, um trabalho bom, um carro do ano, dinheiro na conta. Essa vida que Jesus veio trazer para nós, abundante, não é somente reduzida a essas coisas materiais desse mundo, mas é uma vida cheia de paz, uma vida em alegria, num propósito de viver para Ele, de manifestar a vida de Jesus aqui nessa terra. Então essa vida de Cristo inclui uma reconciliação com Deus, uma vida espiritual, uma comunhão com Ele, um relacionamento com o Pai. Quantos aí fora estão sedentos e necessitados de um alívio? E Jesus veio trazer o fardo que é leve e suave sobre nós, e trocou com cada um de nós. Então a vida de Jesus, ela se remete a uma transformação por inteiro, se remete a um propósito, se remete a uma esperança eterna, é uma vida eterna que Ele tem para nós. Então, uma vida abundante não é ter tudo que eu quero, não é tudo ser do meu jeito, mas é ter a vida de Cristo em mim, é ter Cristo como a minha vida, ter Cristo como estilo de vida. Não é sobre mim, é sobre Ele, não é sobre você, é sobre Ele.
E a vida abundante, ela não significa ausência de lutas, não é que vai ser fácil, não é as coisas, não, agora eu recebi a vida de Cristo sobre mim e não vou ter mais nenhuma dificuldade. Não é isso. Cristo, Ele deixou claro para nós, João 16, 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus aqui, Ele nunca prometeu uma existência sem tribulações. Não é porque você recebe a vida de Cristo que você não vai ter tribulação. A gente vê o exemplo na vida de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira. Mas trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia com náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então isso é passar por tribulação. Paulo, ele não estava querendo ser um arrogante aqui, falar que ele era mais que as pessoas, mas ele estava manifestando e pegando a cruz dele e seguindo, mostrando que mesmo passando por tudo isso, ele estava sendo perseverante ali, continuando o propósito que Deus tinha para a vida dele. Lá em Filipenses, ele continua declarando, lá em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Então a abundância de Cristo, ela não depende das circunstâncias perfeitas, das coisas exatamente acontecendo como eu desejei, como eu quero, como as pessoas acham que tem que ser melhor, mas sim, da forma que Cristo tem um propósito na minha vida. Paulo foi levado na prisão, para manifestar o poder de Deus lá. Então é olhar as dificuldades como oportunidade para manifestar a vida de Cristo aqui nessa terra. Então é Cristo sustentando o discípulo dentro das circunstâncias. Nas suas dificuldades, nas tribulações, é a força dele que nos faz permanecer. Amém? Então, o caminho, a verdade e a vida estão conectados aqui. O caminho, Jesus muda para onde eu estou indo. Jesus mudou para onde você estava indo? Jesus mudou sua rota? Então você recebeu Ele como um caminho sobre a sua vida. Permanece olhando para Ele. Permanece se preocupando como Ele quer que você ande, para onde Ele quer que você ande. Continue se relacionando com Ele através da palavra.
pedindo direção na palavra, para que você sempre esteja no caminho, sempre olhe para Ele no caminho, e a palavra vai ser luz para os seus pés, para que você permaneça no caminho. Então, está conectado, a verdade. Jesus muda aquilo que eu acredito. Jesus mudou aquilo que nós acreditávamos. Andávamos de uma forma, e tudo que era velho agora se fez novo. Ele nos tornou nova criatura nele. E a vida, Jesus muda quem eu sou e como eu vivo. Jesus mudou quem você é. Tudo aquilo que nós aprendemos antes de Cristo não era quem você realmente é. Jesus nos formou uma nova criatura, nos trouxe a essência daquilo que nós fomos criados por Deus. Amém? Então fique de pé. Que você compreenda nessa noite, que não é sobre você, não é sobre eu, não é sobre o irmão do lado, mas é sobre Jesus. Não tem a ver sobre aonde você está trabalhando, aonde você está estudando, aonde você está inserido na sociedade, mas você é um instrumento de Deus ali onde Ele te colocou. Que você reflita na palavra que o Senhor colocou sobre os nossos corações nessa noite, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que isso grite dentro do teu coração todos os dias, para que você nunca ande em dúvida. Todas as decisões que você tem que tomar, você vai decidir olhando para Ele. Tudo que você vai falar é diante da verdade que Ele tem para a sua vida. E você vai renovar a sua mente todos os dias com a palavra dEle. Para que a gente conheça realmente a vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que a verdade dEle esteja a todo momento no nosso coração. Os irmãos vão tocar um louvor aí. Que você reflita em tudo que o Senhor falou no teu coração nessa noite. Que você fale: Jesus é o caminho que eu sigo. Ele é o único caminho para mim. Jesus é a verdade que governa as minhas decisões. Jesus é a vida que habita em mim. Nós precisamos declarar isso a todo momento. Ele é o único caminho, não existe outro. A palavra dele é absoluta na minha vida, não existe outra. A vida de Cristo está em mim, eu manifesto ela. A vida de Cristo é abundante em mim, eu manifesto ela. Não podemos se amoldar às coisas desse mundo. Não é eu sou assim, eu nasci assim. Cristo nos mudou. Nós somos nova criatura nele. Agora não vivo mais eu, Ele vive em mim. Que você transborde a vida de Cristo aonde você for. Que saia a vida das suas palavras, que saia a vida das decisões que você tomar a partir de hoje, que as pessoas sejam impactadas pela verdade de Cristo na sua vida. Não somos só mais um, somos filhos de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua família, aonde você estiver, se posicione
como aquele que carrega algo precioso. Quando nós se posicionamos e temos esse entendimento que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós somos transformados. Somos transformados pelo poder de Deus. Que você seja livre pela verdade dEle. Que você seja livre de todas as preocupações, de tudo aquilo que te paralisou até agora. Que você seja livre pela palavra dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, em nós nessa noite. Toma o teu lugar, Senhor, devido no nosso coração, Pai. O nosso coração é teu, Senhor, nessa noite. Pai, a nossa vida é tua. O nosso caminho é teu, Pai. Tudo aquilo que é o nosso desejo, aquilo que nós talvez achamos que é melhor para nós, Senhor, hoje nós entregamos às tuas mãos, Pai, porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Ah, Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Continua, Senhor, continua fazendo a tua obra grandiosa sobre nós, Pai. Nós se rendemos, Senhor, nessa noite para Ti, Pai. Oh, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Podemos dizer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas. Não, 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 nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Diga isso, diga Não, isso. nunca foi sobre nós. Não é sobre nós, é Nem sobre o Ele. que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Quem sou eu e quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você. Quem sou eu? Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo isso, sobre isso. você. É tudo sobre você, Pai. É tudo sobre você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre
sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. eu descobri que Aleluia. sentia nada. Tudo sobre você. Deixe Cristo ministrar no teu coração. Deixe Ele ministrar no teu coração nessa noite. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Hoje eu não estou aqui chamando você simplesmente para mudar de comportamento, mas eu estou te chamando para você voltar para uma pessoa hoje. Uma pessoa que se chama Jesus. Uma pessoa que talvez no meio do caminho você deixou de olhar, você deixou de se preocupar, você deixou de agradá-lo, mas hoje Ele te chama nessa noite para falar: não é sobre você, é sobre mim. Venha, venha a mim, todos aqueles que têm sede, todos aqueles que têm fome, venham, venham. Não é sobre você mudar, porque o pastor está falando, mas é Ele, é a vida dele em nós, e somos transformados. É o estilo de vida que cada um de nós temos para viver nessa terra. É Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Aleluia, aleluia.